Olá, bem-vindos à primeira aula. Nesse vídeo eu vou falar um pouco de como se usa o material da aquarela e no fim vou passar exercícios para soltar a mão. Aqui um exemplo quando a gente passa água num papel de gramatura alta. Ele vai curvar, a água que você usar vai escorrer para tudo que é lado, vai virar uma bagunça, então prenda o papel em um suporte. Aos poucos, quando ele vai secando, ele volta à forma original dele, mas mesmo assim, no começo, prenda o papel no suporte. Fita crepe, se ela tiver muita cola, prende lá na mesa primeiro e tira, prende, tira de novo, até ela perder um pouquinho da cola. Essa dica aqui é bem útil, eu uso bastante. Use um pincel seco para sugar a água da folha. Se você preferir, você pode usar um papel toalha ou um papel higiênico para fazer o mesmo processo. Para reativar a tinta, basta passar água, dar uma esfregadinha com o pincel e depois puxar o pigmento com papel higiênico ou papel toalha. Isso dá para corrigir pequenos erros ou criar alguns efeitos legais também. Aquarela em bisnaga. Ponha uma gotinha só no pires, é o que a gente vai precisar. Se for aquarela em pastilha, esfregue um pincel úmido na pastilha e coloque num pires ou num godê. Quanto mais água você adiciona, mais clara a tinta fica. Aqui a gente vai fazer um exercício de degradê. Isso ajuda a entender a quantidade de água que devemos usar para cada tom. Estou começando do mais escuro para o mais claro. Eu vou adicionar uma gotinha de água para diluir o pigmento e torná-lo um pouquinho mais claro. Então, quanto mais água você coloca na tinta, mais clara ela fica. Pinceladas leves, não precisa colocar força aqui. Solta a mão e relaxa. Mais uma gotinha d'água, para a tinta ficar ainda mais clarinha. Não parece, mas esse exercício vai ajudar muito, muito mesmo. Então faça com calma, solta a mão, pinceladas leves. Continua. Se o tom estiver muito escuro ainda, use um pincel limpo e seco para puxar um pouco do pigmento ainda molhado do papel. Isso vai dar uma clareada no tom. Lembrando que quanto mais água coloca, mais claro a tinta vai ficar. Sempre pare um pouco para ver como está ficando. Se precisa um pouco mais de água, menos água. Analisa o que você está fazendo. Se não estiver dando certo, não tem problema, começa de novo.
Nessa segunda parte, vamos fazer ao contrário, do tom mais claro para o mais escuro. Acumulou muita água ali no cantinho, então eu vou limpar o pincel no pano, deixar ele sequinho e puxar essa gotinha para ele de volta. Pinceladas leves e pronto. É muito legal a quantidade de tom que a gente pode fazer apenas com uma cor. Isso é muito importante na aquarela. O objetivo desse exercício não é ficar perfeito, mas sim entender a quantidade de água na tinta. Se a tinta estiver um pouco grudenta, passa um pouco de água no pincel. Eu vou fazer esse mesmo exercício usando outra cor. Se for aquarela em bisnaga, usa só uma gotinha. Aqui eu coloquei muita tinta e então eu vou mostrar como se corrige isso. Passo o pincel úmido até ficar homogêneo. Limpo o excesso na toalha. Limpa de novo o excesso na toalha. E pronto, o tom clareou. Eu recomendo praticar muito esse exercício, até fixar bem na cabeça. A aquarela é um trabalho de camadas, então você tem que pintar, esperar a camada secar para começar a outra e assim por diante. Tem que ter paciência. Agora nessa parte vamos usar tudo que a gente aprendeu naquele exercício anterior e fazer umas camadas simples. Começando com duas bolinhas com pigmento bem clarinho. Agora com um pigmento um pouquinho mais escuro. E mais uma com um tom bem escuro. Uma bolinha com tom médio verde.
E outra bolinha de tom médio também. Esse exercício que estamos fazendo é para começar a entender as camadas. Dá para ver ali entre as bolinhas que já tem uma camadinha ali. Agora é relaxar e soltar a mão. Faça linhas, explore o que você tem à disposição e deixe a tensão de lado. Faça testes, ninguém está te cobrando nada, não tem certo e errado nessa parte. Explore, joga água no papel, usa papel toalha, puxa com o pincel seco, usa tudo que você aprendeu nesse vídeo. Fazer linhas no começo é um pouco difícil mesmo, mas o segredo é soltar a mão, deixar a ponta encostada no papel e puxar. Aqui você pode colocar uma gotinha só de tinta no papel e puxar com o pincel molhado, dá um efeito legal também. Na próxima aula vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu nesse vídeo. Vamos fazer uma pintura. Pratique bastante, se tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem. Até a próxima!